Boa noite, irmãos. Quero convidar você a se colocar de pé, nós vamos orar. Senhor, nós queremos nessa noite, mais uma vez, buscar a Tua face. Fale aos nossos corações, Pai, pois estamos sedentos do Senhor e que a Tua palavra possa encontrar abrigo nos nossos corações e nos transformar mediante a tudo o que o Senhor tem para as nossas vidas, a Tua vontade e o Teu querer. É no nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Amém. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vamos declarar mais uma vez: Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero Boa noite, irmãos e irmãs. Que o Deus eterno os abençoe com a sua graça e a sua bondade. Nós vamos fazer agora a leitura da palavra dele, o nosso Deus, que se encontra em Marcos capítulo 12, do versículo 18 ao versículo 27. Neste texto das Sagradas Escrituras que vamos ler, nós queremos enfatizar aquilo que Jesus enfatizou nele: Deus é Deus de vivos. Então vamos ouvir a leitura desse texto. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, e sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição,
Quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: não provém o erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois, quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém, são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Então aí está a palavra do Senhor, né? Mostrando que Deus é Deus de vivos. E aí está a nossa esperança e a nossa certeza de uma eternidade com Deus. Vivos para Deus. Vamos continuar adorando o nosso Deus e no momento oportuno nós vamos refletir sobre esse assunto. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu seu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando em mim Jesus vier em glória, minha alma celeste então me transformar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Louvado seja o nome do nosso Deus, amém? Nosso Deus que é um Deus grande, digno de ser louvado. Eu quero convidar você a continuar louvando e adorando o nome desse Deus. Digno de glória e louvor.
maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e louvor. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele é grande e grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso
te bendizemos, Pai, pela tua grandeza, porque o Senhor, Pai, é um Deus dos céus, é um Deus da terra, é o nosso Deus, Pai. É um Deus que nos ajuda em meio às nossas batalhas, ao perigo. Que o Senhor, Pai, continue a olhar para nós nesse instante e que o Senhor, Pai, venha falar aos nossos corações de forma que vivamos de forma digna o Teu Evangelho, o Teu reino, a Tua vontade feita em nossas vidas. É no nome de Jesus que nós entregamos a Ti toda a honra e toda a glória. Amém. Amém. Eu convido as crianças para virem à frente, para a gente poder orar. Oremos então, irmãos. Deus maravilhoso, nosso Pai dos céus, nós suplicamos as Tuas bênçãos sobre as crianças e o culto infantil, que o Senhor as abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor, e conduza a vida delas pelo Teu Santo Espírito. Fala aos seus corações, receba o culto que elas estarão dedicando ao Senhor e fala conosco também. Instrua-nos na Tua palavra, que o Espírito Santo nos ilumine e nos dê a Tua direção. Para a Tua honra e glória, no nome de Jesus eu oro. Amém. Deus é Deus de vivos. Esse é o tema da nossa reflexão. E este assunto, ressurreição, ele foi suscitado por um grupo religioso nos dias de Jesus, o grupo formado pelos sacerdotes. Eles não acreditavam que pudesse existir ressurreição. E o principal argumento deles seria a dificuldade. Se houvesse ressurreição, é que como seriam as pessoas depois desta vida? Então havia em Israel uma lei que ela dizia que se uma pessoa casada, o homem falecesse e não deixasse filhos, o irmão mais novo abaixo dele casaria com a viúva e o primeiro filho seria aquele que iria dar continuidade ao nome do falecido. Então eles levantaram a seguinte situação. Um homem tinha 6 irmãos e ele era casado. Morreu, não deixou filhos. Então, o irmão mais novo abaixo dele casou-se com a viúva, também morreu sem deixar filhos. Assim, todos os 6 irmãos, ou seja, 7 casamentos na vida dessa mulher, não houve filhos, e finalmente ela também morreu. Então, a grande dificuldade que eles tinham era a seguinte: na ressurreição, de quem ela seria esposa? Era um drama difícil de se resolver humanamente falando, mas o que Jesus procurou mostrar para eles é: vocês estão errados porque vocês não conhecem as Escrituras e não também conhecem o poder de Deus. Haverá ressurreição, sim. Só que na ressurreição, as pessoas serão como os anjos que não se casam e nem se dão em casamento. Então, no céu não tem casamento. Não tem um relacionamento de marido e mulher. Todos haverão de ser filhos de Deus e irmãos
espirituais e de fé. E para poder contestar o argumento deles, Jesus então evoca a passagem bíblica do chamado de Moisés por Deus. Quando Moisés ele se aproxima da sarça ardente, né? Deus se apresenta para ele como: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Jesus dá para eles a seguinte interpretação: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Notem que Deus se apresentou como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então ele será também o Deus de Paulo, de Pedro, de Maria, de José. E não há dificuldade para Deus renomear todas estas pessoas, como também não haveria nenhuma dificuldade de convivermos pelos mesmos nomes, se assim Deus quiser que continue sendo os mesmos nomes. Mas Deus, ao ressuscitar, estará ressuscitando pessoas. E pessoas cujo espírito está vivo. Algumas pessoas hoje ainda têm alguma dificuldade em entender essa questão da vida após morte. Muitas pessoas ainda cultivam a crença de que quando alguém morre, ele fica dormindo no pó da terra junto com o seu corpo. E que só vão ser despertadas no dia da ressurreição. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Deus não é Deus de quem está adormecido no pó da terra junto com o seu corpo. Deus é Deus de vivos conscientes, numa eternidade preparada por Ele. Seja o paraíso ou seja um lugar de sofrimento, na expectativa do dia da ressurreição. Então a vida, em primeiro lugar, ela não termina na morte. O que a palavra de Deus nos diz em Eclesiastes, no capítulo 12, o versículo 7? Eclesiastes, capítulo 12, o versículo 7. A palavra de Deus diz o seguinte: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. A palavra de Deus também diz lá em Hebreus que ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. E interessante que o juízo de Deus, ele já está pré-estabelecido. Embora haja um tempo chamado o tempo de misericórdia e de graça, para que o perdido se converta e possa ser salvo. A palavra de Deus diz o seguinte: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. João 3,17. E João 3,18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, o juízo de Deus já está pré-estabelecido. Se crer, é salvo. Se não crer, já está condenado. Mas a palavra de Deus também diz: Deus não tem prazer na morte do pecador. Deus não gostaria de que alguém se perdesse,
ou não quer que ninguém se perca. Não é o desejo dele a perdição do pecador. Então, a palavra de Deus nos diz, em Tito capítulo 2, do verso 9 ao 11, dizendo assim: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, quem crê é salvo, quem não crê está condenado. Ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. E quando morre, o que então acontece? O nosso corpo volta ao pó, porque terá que ir para a sepultura. Mas o nosso espírito, que foi dado por Deus quando Ele nos criou, soprando em nossas narinas o fôlego de vida, esse espírito de vida retorna a Deus. E vamos ver daqui a pouco que esse nosso espírito que retorna a Deus, ele estará ou no paraíso ou num lugar de sofrimento, aguardando o dia da ressurreição. E por isso precisamos estar, né, em Cristo. O que o Senhor Jesus nos falou e que foi registrado pelo apóstolo João em seu evangelho, no capítulo 6, o versículo 39. João capítulo 6, versículo 39. Diz assim a palavra de Deus: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. A ressurreição nada mais é que o nosso espírito retorne ao nosso corpo, que foi para o pó e virou pó. A palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, os mortos ouvirão a voz do Senhor e os túmulos serão abertos. E então haverá a ressurreição. Isso me faz lembrar, e eu espero que o lembre também agora, quando Jesus, ele chamou por Lázaro. Lázaro havia morrido, ele era irmão de Maria e Marta, havia 4 dias que estava sepultado, e Jesus então chamou: Lázaro, venha para fora. E ele já estava em decomposição. E Lázaro então saiu daquele túmulo. Naturalmente que essa ressurreição de Lázaro, ela era física ainda, não uma ressurreição gloriosa como haverá a de ser do último dia, quando Jesus vier para julgar o mundo e estabelecer o reino celestial. Lázaro naturalmente teve que experimentar novamente a morte, para aguardar o dia dessa ressurreição final. Já imaginaram se Jesus tivesse dado uma ordem para que, assim, uma ordem geral de que saíssem, ou que saísse da sepultura? A ordem foi específica para Lázaro. Se ele não fosse específico, certamente que outros mortos que ali estivessem iriam sair também. Porque Jesus é o Senhor da vida, Ele é a vida. O que ele falou nesse dia da ressurreição de Lázaro? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê, não morrerá para sempre. Então Jesus, ele garantiu que ele não vai perder nenhum daqueles que creram nele. E ele vai ressuscitá-los no último dia, se naturalmente estiverem morrido. Porque no último dia, se esse último dia, por exemplo, fosse hoje, qual seria a nossa condição que ainda estamos vivos? Seríamos arrebatados para estarmos juntos com aqueles que
forem ressuscitados. É isso que a palavra de Deus nos ensina e traz para nós essa certeza de fé e de esperança da vida eterna. Que estamos em Cristo, e porque estamos em Cristo, podemos ter esta completa certeza. Em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, os versos de 20 a 22, o que a palavra de Deus nos diz? Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Irmãos, o que está dormindo no pó da terra, numa linguagem poética, é apenas o corpo como pó, que foi feito do pó. Como vimos em Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então a vida não termina na morte, a vida continua na eternidade. Poderíamos dizer que a morte seria como que um tipo de portal para a eternidade. Não salva ou não condena ninguém, né? Na verdade, ela pode ser o grande castigo de quem não é salvo. Por quê? Porque morte quer dizer separação. Quando o nosso corpo morre, é porque o nosso espírito o deixou e voltou para Deus. Mas espiritualmente falando, todos os pecadores sem Cristo estão separados de Deus, estão mortos espiritualmente. Não tem vida espiritual, não tem comunhão com Deus. Por causa do pecado. E como é que nós alcançamos a vida eterna? Como é que nós alcançamos a certeza da ressurreição, a vitória sobre a morte? O fato é que todos nós teremos que passar por essa experiência de transformação do nosso corpo, num corpo de morte para um corpo de glória. Em Cristo Jesus, espiritualmente, nós estamos num corpo de morte, porque estamos mortos para o nosso eu, para o pecado, para o mundo, mas vivos para Deus, porque estamos em Cristo. E a morte foi derrotada por Cristo na ressurreição. Então, estando nós em Cristo, nós podemos desfrutar da plena certeza e esperança de que ao deixarmos este mundo, o nosso espírito vai ao encontro do Senhor. Eu até creio que o próprio Senhor Jesus nos conduzirá a este lugar de descanso e de conforto, para que aguardemos a sua volta com Ele e a ressurreição do nosso corpo. Na parábola do rico e Lázaro, por exemplo, Lucas capítulo 16, do verso 19 a 31, o Lázaro, ao morrer, ele foi levado ou conduzido pelos anjos ao paraíso, que é o seio de Abraão. Aquele homem que viveu para suas coisas materiais e não viveu no temor de Deus e na fé, ao morrer ele foi para o sofrimento. Algumas traduções chamam de Hades, outras já falam inferno mesmo. Então, qual era a situação de Lázaro no seio de Abraão ou paraíso? Ele estava confortado, consolado. E aquele homem, sem
vida espiritual com Deus, o rico? Onde ele estava? No tormento. Ele deseja sair dali, mas não é possível sair dali. Ele deseja receber ajuda que possa vir de Lázaro, mas não é possível. Ele deseja que os seus irmãos de sangue não venham também para aquele lugar de sofrimento. E pede que Lázaro ressuscite. Mas ele também ouve. Lá tem a palavra de Deus, tem Moisés e os profetas, que eles ouçam a palavra de Deus e creiam. Porque mesmo que alguém dentre os mortos ressuscitasse, não iriam crer. E vocês já pararam para pensar que Jesus morreu, ressuscitou, e as pessoas, aos milhares ainda não se converteram a Cristo? E Ele ressuscitou dos mortos. E Ele é a garantia da nossa ressurreição, conforme a gente viu aqui, né? Em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, todos receberão de novo a vida em Cristo. Há uma outra passagem da palavra de Deus que a gente também pode ler e ver que as pessoas, quando elas morrem, os seus corpos não vão ficar aprisionando o seu espírito em um sono que aguarda a ressurreição. Jesus, ele foi procurado por um líder religioso, né? Ele era chefe de uma sinagoga chamada Jairo. Ele disse para Jesus que a filha dele estava muito doente e que Jesus fosse na casa dele. Só que, no caminho, uma outra pessoa necessitada, né, uma mulher que tinha uma hemorragia, que já tinha gastado tudo que tinha e não conseguiu se curar, ela disse: se eu tocar na veste dele, eu vou ficar curada. E assim, houve essa intercorrência nesse trajeto de Jesus. Jesus, ele parou para poder questionar: quem me tocou? Porque eu sei que de mim saiu o poder. E nesse meio tempo em que a mulher se revela e ele orienta aquela mulher dizendo que a fé dela a havia salvado e que ela fosse em paz e estava curada, assim que ele vai chegar na casa de Jairo, ele tem a notícia, aliás, Jairo já recebe a notícia: sua filha morreu, não precisa mais incomodar Jesus. E Jesus diz para ele: não tenha medo, creia, somente creia, a sua filha não está morta. E quando Jesus disse que aquela menina estava dormindo, todos riram da cara dele, né? Sabiam que ela estava morta. Mas o que aconteceu? Quando Jesus entrou ali onde aquela menina estava, ele, com poder e com autoridade, disse àquela menina: menina, levanta-te. E o que aconteceu então, quando Jesus deu esta ordem? Então Jesus tomou aquela menina e deu essa ordem, o espírito dela imediatamente voltou a ela. Se o espírito dessa menina voltou a ela, porque não estava no corpo mais. Olha o que diz o verso 55. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Então, não há um aprisionamento do espírito à morte do corpo. E nós poderemos ver isso também
no texto de Apocalipse, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 11, irmãos. Quando João tem uma visão dos mártires na glória, no céu, ou no paraíso. Então João foi arrebatado até o paraíso, quando ele recebeu as revelações das últimas coisas, as revelações do fim. Então, em Apocalipse, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 11, diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como eles igualmente foram. Então haveria ainda mais mártires, mais pessoas crentes em Jesus que iriam morrer por causa da sua fé. Como hoje ainda está acontecendo em alguns países, na Ásia, na África, que por causa da perseguição da fé que elas têm em Cristo, elas são presas, mortas, são queimadas vivas. O mundo não está se importando com isto. A imprensa nem sempre notifica isto, mas nós ficamos sabendo por fontes independentes. Então, as almas destes que foram mortos por causa da perseguição, elas estão ali, vivas, conscientes, debaixo do altar, porque Deus está acima de todos, né? Elas estão clamando ao Senhor: Senhor, até quando o Senhor não vai julgar aqueles que nos mataram? Então isso mostra, meus irmãos, que os mortos, eles aguardam conscientes o dia da ressurreição. A vida não acaba na morte. A vida continua na eternidade. Ou como vida eterna, ou separados eternamente de Deus. Conforme Jesus ensinou na parábola do rico e Lázaro. Então, a vida após morte, ela é diferente da vida terrena. Então, Jesus deixou isso claro: não haverá casamento. Não se casam, não se dão em casamento. Deus não revelou todo o estilo de vida que vai haver na eternidade. Na verdade, o céu prometido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos, é essa nova terra que Ele vai fazer. O fato é que essa terra que nós estamos nela, ela vai ser totalmente consumida pelo fogo e renovada para ser uma nova terra. É isso que a palavra de Deus diz: viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, ele vai fazer desta terra uma nova terra. Ele vai transformar estes céus em um novo céu. E vai estabelecer o seu trono e o seu governo nessa nova terra. A palavra de Deus diz que há uma cidade celestial chamada Nova Jerusalém. E ela vai descer dos céus e ser estabelecida nessa nova terra.
e ali estará o trono do Senhor Jesus Cristo, o trono do Cordeiro, o trono de Deus. E habitaremos com Ele, e Ele habitará conosco para sempre. Então a vida pós-morte é diferente da vida terrena. Não haverá laços de sangue. O único laço de família que vai existir é o laço de fé, onde todos, independentemente de laços familiares que possam ter vivido nesta terra, serão laços de fé, laços espirituais, laços filiais a Deus como Pai eterno, laços fraternos de irmãos. E eu tenho certeza que vai ser uma vida muito melhor do que a vida de bênçãos e de alegrias que podemos ter neste mundo. Se todo o sofrimento desta vida não podem ser comparados com a glória que vamos receber na eternidade, eu também quero dizer que tudo de bom que você possa ter aqui não podem ser comparados com a vida gloriosa que a gente vai ter no novo céu e na nova terra. Tudo que a gente precisa fazer é confiar em Deus e saber que Deus, o eterno, o perfeito em tudo que faz, Ele tem o melhor e perfeito estabelecido para a vida celestial, para todos nós. Confiar em Deus. O que sabe um bebê no ventre da sua mãe sobre a vida aqui fora? Nada. Então nós estamos também numa gestação para a eternidade. O que é que nós sabemos da eternidade? Somente aquilo que Deus nos mostrou na palavra. Somente aquilo que o Espírito Santo está nos ensinando. E mesmo assim, tem muita gente que mesmo ouvindo esta mensagem ainda vai acreditar que vai ficar dormindo no pó da terra até o dia da ressurreição. Não dá para entender isto, né? Mas a palavra de Deus é clara e nós precisamos confiar nela e crer nela. Então no céu, seremos como os anjos que não se casam e nem se dão em casamento. A palavra de Deus nos diz que o reino de Deus não é comida, nem bebida, e que nem carne e nem sangue herdarão o reino dos céus. Nós teremos um corpo espiritual glorioso, apropriado para existir eternamente com o nosso Deus. Um corpo semelhante ao de Cristo ressuscitado. E Jesus é colocado para a gente como o primeiro dentre todos os homens participantes do reino celestial a receber a glória eterna. Porque Jesus, ele esvaziou da sua glória para recebê-la novamente como Deus homem, o homem de Deus, Cordeiro de Deus que nos salvou. Então deveremos ser semelhantes a Jesus. E é por isso que a salvação que nós devemos viver aqui, ainda enquanto estamos aqui, para andar com Deus e viver para Deus, é uma vida que busca a semelhança com Cristo. Esta é a verdadeira natureza da vida eterna ou da salvação. É Cristo na nossa vida, é Cristo em nós, esperança e certeza da glória. Então no céu ou no paraíso, que ainda não é o céu propriamente dito, irmãos, porque a palavra de Deus diz: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Então aonde é que está esse paraíso? É com Jesus. É uma situação de espera do dia final, mas é um lugar de conforto e é um lugar de vida consciente com Jesus. Aonde que é? Não me importa, é com Jesus e aonde Jesus está. Foi a promessa que Jesus fez ao ladrão arrependido da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa foi
a certeza de fé de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, que ao morrer apedrejado, ele em invocação a Jesus, ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E o apóstolo Paulo, Pedro, todos eles disseram que eles desejavam estar com o Senhor, que é muito melhor do que a vida aqui terrena. Mas só Deus é quem tem o dia definido da nossa partida. Deus tem determinado todos os dias da nossa vida. Então no céu seremos como os anjos, que não se casam nem se dão em casamento. Seremos irmãos e seremos revestidos da espiritualidade e da glória de Cristo, mas conservando o nosso corpo, que nos identifica como humanos e pessoas distintas, que Deus faz distinção de cada um de nós, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E vamos poder viver eternamente com o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Agora, no inferno vai ser um lugar de sofrimento, de tormento, e o inferno é exatamente o resultado de uma vida sem Cristo, de uma vida no pecado, de uma vida na incredulidade, de uma vida sem o temor, ou seja, sem o respeito de Deus, sem a fé. Então, esta é a realidade. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então, a minha esperança em Cristo, a minha certeza nele, é que ao fechar os meus olhos aqui, eu estarei, o meu espírito, encontrando-se com Jesus. Vou estar ali, onde Jesus está, esperando o dia da ressurreição. Mas enquanto ele não volta, e enquanto eu estou vivo, eu estou esperando a sua volta para ser arrebatado e para receber também o meu corpo de glória semelhante ao seu corpo glorioso após a ressurreição. Então Deus, ele tem o controle absoluto do céu e do inferno. No céu está o trono de Deus, no inferno é uma prisão controlada por Deus. O inferno não é o reino de Satanás, o inferno é uma prisão, tanto para Satanás quanto para os que não creram e não se converteram a Cristo. A vida eterna, irmãos, é somente no céu. No inferno, apesar da existência eterna, a Bíblia chama de morte eterna, porque é uma eterna separação de Deus. Somente pela fé em Cristo, pelo perdão que Ele nos dá, é que nós podemos ter uma nova vida com Deus e poder morar no céu. Ninguém tem o direito e nem vai poder entrar no céu com os seus pecados. Então, o chamado de Deus é esse, que as pessoas se arrependam dos seus pecados, se convertam a Cristo e vivam para Cristo, para serem semelhantes a Ele, vivendo para Deus, vivendo para a eternidade no céu, podendo viver os mesmos princípios e os mesmos valores celestiais aqui neste mundo, que é a própria palavra de Deus no coração e na vida dos crentes em Jesus Cristo. E o exemplo vivo disto é a própria vida de Cristo em nós. É Cristo em nós. Podemos viver a vida de Cristo, semelhantes a Ele. Então viver com Deus, irmãos, é viver uma nova vida com Jesus. É viver uma vida de perdão, é viver uma vida de salvação, é estar vivo ou viva para Deus. A palavra de Deus no Apocalipse, ele fala de uma certa igreja em que as pessoas, elas diziam que estavam vivas, mas elas estavam mortas.
Porque não basta conhecer e proferir o Evangelho de lábios. É preciso que o Evangelho seja a nossa própria vida. E o Evangelho é Jesus, nosso Salvador e Senhor em nosso coração. Então, estar vivos é estar com Cristo, é ter Cristo na nossa vida e ter a certeza de que, ao morrermos fisicamente, apenas o nosso corpo vai voltar ao pó, vai para a sepultura, mas o nosso espírito estará voltando para Deus na expectativa do dia da ressurreição, mas conscientes, confortados e em plena comunhão e paz com o nosso Deus, a vida eterna. É isto. Qual é a sua esperança? Qual é a certeza de sua fé em Cristo? Eu creio desta forma que Deus tem falado na sua palavra. Espero que você também creia. E mesmo que você tenha alguma resistência a estas palavras, lembre-se, elas estão na palavra de Deus. E a palavra de Deus é imutável e inerrante. E é eterna. Creia nisto. E confia no Senhor. E lembre-se que a vida não termina na morte. A vida continua na eternidade. E que a sua continuidade seja com Jesus, para ser no paraíso e depois no novo céu e na nova terra que Ele já tem tudo preparado para fazer e vai fazer. E vai governar conosco. Da nova Jerusalém, a cidade celestial, que Ele vai estabelecer nesta nova terra que está para ser feita. Que Deus nos abençoe e que Ele guarde a nossa fé e que nós também nos guardemos nela para o Senhor Jesus Cristo. Não basta Deus querer me dar certeza de fé, eu preciso também conservá-la e vivê-la. Deus te abençoe, irmão, Deus te abençoe, irmã, para a vida eterna com Jesus. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado pela sua palavra de fé, de esperança e de certeza da vida eterna. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor enviou Jesus Cristo e Ele nos salvou. E eu também te agradeço porque Ele está sendo revelado a muitas outras pessoas para que sejam também salvas. Eu peço ao Senhor que convença essas pessoas do pecado, da justiça, do juízo do Senhor e leva elas a Cristo para se converterem e sejam salvas. É o Senhor que faz essa obra. O chamado da vida eterna é um chamado do Senhor, um chamado de fé a cada pessoa para crer e para se render a Cristo e viver para Ele, por meio dEle, para o Senhor. Obrigado, ó Pai, obrigado por nos dar esse conforto e essa paz ao nosso coração. E que estejamos preparados para nos encontrar com o Senhor, seja pela morte, seja pela volta de Cristo. Que o Senhor em tudo seja honrado e glorificado na nossa vida. E que o Senhor abençoe a sua igreja, para que ela cresça espiritualmente. E para que ela também cresça, recebendo aqueles a quem o Senhor há de salvar, para congregar nela. Abençoa, Pai, cada um no seu ministério, abençoa cada um na sua vida espiritual, abençoe a todos, como um só em Jesus Cristo. Para a honra e glória dEle, para a tua honra e glória, é no nome de Jesus que eu oro. Amém.